hoje dar continuidade para a série de webinares Além da Visão, que é uma iniciativa da revista Universo Visual. Quem já está ligado, ótimo. Quem não está, ou se vocês quiserem dizer para as pessoas que não estão ligadas como ligar, um bom jeito aí para o site da Universo Visual, no Google Universo Visual, e lá tem o link para participação. Esse é o segundo, que nem eu falei da série, é uma série que não tem a pretensão absoluta de ser para oftalmologistas, nem só para médicos, mas sim abordar temas que vão além de coisas muito específicas que a gente discute nos congressos de especialidade ou mesmo nas revistas que são de especialidade. E hoje a série especial, a qual eu fico relativamente constrangido, mas feliz de ser convidado para moderar, tem a ver com mães e com a maternidade, com a função da mulher durante a epidemia, e eu acho que a gente estica isso para depois, para além, para apesar da epidemia. E a gente está com a Fernanda, que é oncologista pediatra, depois ela vai se apresentar, com a Bruna, que é oftalmologista, ela trabalha também com catarata congênita, e com a Renata, que é uma psicóloga clínica e que tem uma experiência grande com sono de criança. Então, eu acho que a gente pode começar com a apresentação. Fernanda, se você quiser começar falando um pouquinho quem você é, o que você faz, acho que a gente começa por aí. Joia. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Achei bem legal a proposta. Estou bem feliz de estar participando. Eu sou, então, oncologista pediatra, como você falou. Trabalho atualmente no transplante de medula óssea do Hospital Pequeno Príncipe, atendendo somente crianças. Tenho um menininho de 1 ano e 3 meses. E estou tentando aí dividir todas essas funções que a gente tem hoje em dia, né? De ser médica, de ser mãe, e de me atualizar dentro desse contexto da pandemia, que todos nós a gente está vindo aí aprender junto. Então, está sendo aí uma tarefa tripla, mas então a gente tem que dar um jeitinho, né? Então, acho que é isso aí. Bruna? Eu sou Bruna Ventura, eu sou médica oftalmologista. Eu tenho como subespecialidade a catarata, a cirurgia de catarata, e também me dedico à cirurgia de catarata não só em adulto, que é o que a grande maioria das pessoas já ouviu falar, tem um avô, um tio, algum parente que já operou de catarata, mas também me dedico à cirurgia de catarata pediátrica. Então, tem algumas crianças que nascem com catarata, e aí eu também faço essa cirurgia. Eu sou mãe de Marina, que tem 6 meses, e está sendo bem interessante realmente estar nessa fase dela agora de, por exemplo, introdução alimentar, e eu ter a oportunidade de estar presente. Era uma coisa que realmente eu já tinha me preparado psicologicamente de que eu provavelmente não iria viver a introdução alimentar dela de forma tão presencial como eu estou vivendo. Então, a pandemia não veio só com todas as dificuldades, trouxe realmente algumas dificuldades. Estamos todos, como a Fernanda falou, nos ajustando, mas tem ao seu lado bom também. Então, essa questão da IA, para mim, realmente está sendo bem legal. Então, eu sou Renata, sou Kreiser, eu sou psicóloga clínica. Eu fiz o meu mestrado sobre relação mãe e filho e o sono do bebê, técnica para modificação de hábitos de sono. Então, eu ajudo os pais e as crianças a terem uma noite de sono melhor implementando essa técnica. Eu trabalho com isso já há bastante tempo, também hoje faço uma pós em medicina integrativa lá no Einstein, e eu atendo mães, pais, casais, e com os bebês ou sem os bebês, que querem melhorar os seus relacionamentos entre os seus filhos, entre si próprios, para entender melhor a maternidade, para poder vivenciar isso de uma forma mais tranquila, de uma maneira mais, vamos dizer, amena, né? Mesmo dentro dessa questão do coronavírus, que está trazendo muitas questões que antes não existiam. Então, a gente tem mãe fazendo papel de professora, pai fazendo papel de mãe, mãe fazendo papel de pai, tá meio que uma bagunça aí, muitos atritos que não existiam antes agora estão vindo à tona, né? Por conta da convivência que fica muito mais intensa, né? Nessa fase. Então, assim, eu tenho trabalhado bastante e é isso. Esse é o meu trabalho como psicóloga clínica. A minha especialidade é mesmo a maternidade, a paternidade e esses relacionamentos que se estabelecem nesse período que é a primeira infância do ser humano, né? Muito bom. Eu ia começar a pegar um gancho já de sono e o que a gente fala para as crianças nessa fase
complicada, que nós estamos assustados e as crianças estão mais assustadas ainda, acho que eu vou pegar assim e vou te perguntar um pouco como é que a gente lida com crianças que estão com dificuldade de dormir agora, qual é a ideia, um pouco da história de vamos aproveitar e educar as crianças que nós estamos perto, vamos acolher as crianças que elas estão com tanto medo quanto a gente, criança volta para a cama da gente, não volta, talvez seja interessante falar um pouquinho disso. O que eu acho que assim, um dos maiores desafios nesse momento é a gente conseguir estabelecer uma rotina e não deixar simplesmente as coisas irem acontecendo porque a gente não precisa sair de casa. Então, se a gente puder estabelecer um horário para acordar, um horário para fazer o café da manhã, o lanchinho da manhã, o almoço, o lanchinho da tarde, jantar, eventualmente uma ceia, né, antes de dormir. Se a gente puder separar momentos para as tarefas com as crianças, como os momentos em que a gente vai acompanhar elas para fazer as tarefas da escola ou para estar com elas, e os momentos em que a gente vai dedicar a nossa atenção para o trabalho, se a gente conseguir manter uma determinada rotina e organização, acho que as coisas vão fluir bem mais fácil, né? Então, você tem algumas famílias, né, ou a maioria delas que também estão sem a ajudante, né, a figura da ajudante que antes fazia os trabalhos domésticos, então esses trabalhos também precisam ser realizados pelos familiares, né? Então, quanto mais organização a gente tiver, quanto mais rotina, quanto mais disciplina, mais fácil fica para a criança e para o corpo, para o próprio organismo da criança entender quais são os horários e o ritmo que a gente vai estabelecer para poder manter uma certa harmonia, vamos dizer assim. Se a gente simplesmente larga e fala, deixa eu dormir tarde, vamos assistir um filme agora, a televisão meia-noite, tudo bem, amanhã não vamos sair mesmo. Aí é o grande perigo, né? Porque é quando o corpo começa a perder o seu ritmo, né? O relógio biológico perde aquela organização que ele tinha antes, e aí começa a vir o caos, né? Porque aí dorme qualquer hora, acorda qualquer hora, né? Essa questão da luz, ela é muito importante, a gente esquece, né? Que depois do Thomas Edison, o nosso cérebro que antes entendia que a luz do sol, né, avisava que era dia e a ausência de luz avisava que era noite, então a gente dormia de noite naturalmente e ficava acordado de dia naturalmente para poder fazer as nossas tarefas. Agora, ainda mais com internet, celular, tablet, tem uma epidemia de insônia, né, porque a gente está mandando para dentro dos olhos, para dentro da retina, a informação de que é dia o tempo todo, né, como se não houvesse mais noite, vamos dizer assim, né, porque o nosso cérebro, né, na hora que ele recebe a luz da tela ou da lâmpada, que seja, ele entende que é dia. E aí a nossa retina manda a informação para a glândula pineal, suspende a melatonina, vamos ficar acordado. Então, com isso, né, quando a gente perde essa disciplina, quando a gente começa a simplesmente ficar à mercê dos nossos prazeres, né, como assistir série no Netflix, todos os episódios da série, todos os filmes que a gente curte, né, e muitas vezes a criança acaba dormindo no sofá, aí esquece, putz, está no meio de um pedaço super legal da série, deixa que depois ela janta, não vou parar agora, né, quando a gente começa a afrouxar um pouco esses limites, né, que antes eram pontuados por conta da rotina, por conta do trabalho, de tudo mais, aí eu acho que mora um grande perigo, porque vira o caos, né? Aí você Nossa, eu vejo muito isso em casa. Desculpa de atrapalhar, Renata, mas eu vejo muito isso aqui em casa, porque o meu filho, ele já vai para a escola desde quando ele tinha uns 9 meses, mais ou menos. Então, ele estava muito dentro daquela rotina. Acordava cedo, ia para a escola, almoçava na escola cedo, o almoço da escola mais ou menos umas 11 da manhã, aí eu pegava ele tinha um soninho depois do almoço, enfim, seguia toda aquela rotina, né? Agora, não tem mais escola de manhã, fica em casa, daí dorme de manhã, daí almoça 1h30 da tarde. Assim, aquela rotina bagunçada. E a gente vê que eles pedem por rotina, assim, é uma coisa que eu vejo que quando o dia tá bagunçado, tudo vira um caos, né? O sono da noite vira um caos, ele fica irritado. Então, eu percebo muito isso que você tá falando e realmente a quarentena pegou um pouquinho no pé essa parte. Realmente a rotina está sendo bem difícil de manter. E para a gente também, né? Uma rotina que a gente acaba... Desculpa te interromper, a Bruna está mantendo a rotina com a nenezinha? É engraçado, Renata. Não, é a nenenzinha Marinha. É engraçado porque eu fico vendo, e às vezes eu estou vendo o jornal, e aí ele diz sempre, mantém a rotina. Aqui em casa, meu marido, ele tem uma rotina de trabalho de home office, que ele já era acostumado, parte do tempo dele ele trabalhava em casa,
parte viajando, e ele é muito disciplinado. Então, para mim, essa questão de rotina não tem sido nenhuma dificuldade, porque ele já é tão disciplinado com o horário dele, e assim, Marina realmente tem todos os horários dela, assim, de comer o lanchinho da manhã, as sonequinhas. Então, para mim, a rotina, graças a Deus, você descrevendo aí, Renata, eu consigo ver como é um problema, mas na minha casa esse não é um problema agora. Que bom! Até porque na oftalmo, o que a gente tinha de coisa presencial é como se a gente tivesse tirado. Não é que a gente agora está. Quando as pessoas dizem assim, eu já não aguento mais ver Netflix, eu não tenho mais o que fazer dentro de casa. Gente, qual quarentena é essa? Que coisa maravilhosa. Porque quero uma para mim. Eu quero distribuir atividade. Eu também queria um IgG positivo para mim e uma quarentena para mim também. Essas duas coisas eu estou comprando de qualquer jeito. Acho que a Rê falou de rotina. A gente não está conseguindo fazer a nossa rotina, né? A gente está disponível 24/7, é muito difícil, porque o local físico que determinava um pouco o que a gente fazia tinha a ver com onde a gente estava, né? Agora a gente está em todo lugar o tempo todo, e é extremamente pervasiva essa história. Vamos marcar uma reunião para amanhã? Que horas? Às 3, às 5? Eu tenho reunião bagunçada junto com atendimento online de paciente, com gestão da reitoria, tudo fica no mesmo tempo, né? No mesmo bolo. Mas queria perguntar um pouquinho para a Fê da história e um pouquinho da história do medo, que a gente ouve muito falar, e de novo para as crianças e para a gente também. Especificamente, você tem visto paciente, né, Fernanda? Eu tenho 3 pacientes que tiveram corona positivo, dos que a gente sabe, né? Então, eles tiveram contato com outros pacientes que também eram corona positivo, a gente acabou testando, e esses 3 vieram, então, positivos. Nenhum deles acabou tendo sintoma, então eles seguiram aí o que a gente vê nos estudos e no que tem sido descrito pelos outros países que já passaram dessa fase que a gente está passando agora. Então, que as crianças não têm sintomas graves, na sua maioria. Então, os 3 ficaram assintomáticos durante os 14 dias de acompanhamento. Nenhum sintoma dos mais habituais, seja respiratório, seja trato gastrointestinal, diarreia é um dos sintomas mais comuns em criança. Nem, né, graças a Deus, nenhum dos sintomas graves também, nenhum deles apresentou. Ficaram todos em acompanhamento durante esses 14 dias, fizeram os exames e negativaram, né, nesses 14 dias depois eles já vieram com PCR negativo, e agora já estão voltando para a nossa rotina pós-transplante habitual. Então, todos nós ali da equipe ficamos bastante ansiosos com essa situação, mas tivemos aí uma boa resposta e passamos, acho que dessa fase, acho que a gente nunca imaginou que já ia ser tão rápido que ia chegar na gente, sabe? Eu acho que essa ansiedade de esperar o vírus é a pior parte, porque a gente sabe que ele está aí, a gente sabe que tem paciente, mas a gente nunca sabe quando que ele vai estar próximo da gente. Então, eu acho que essa ansiedade é a parte pior, mas passamos por ela e tivemos aí uma boa experiência. Bom, primeira coisa, acho que é super importante lembrar que você trata de paciente com câncer, ou seja, em quimioterapia, que não tem criança mais vulnerável do que as suas crianças. Então, continuamos com a estatística mundial de que para criança o bicho é bem mais tranquilo do que para adulto, né? Acho que isso é uma coisa importante até para tranquilizar as crianças da gente. Isso também queria perguntar um pouquinho para você e depois para a Bruna. Como é que as crianças estão sentindo isso? Você sente as crianças com medo? Olha, você sabe que dentro do transplante, mesmo quando teve diagnósticos e tudo mais, as crianças parece que não estavam focando muito nisso. A gente não ouvia eles comentarem a respeito, mesmo os próprios pacientes, sabe, tinham bebezinhos, mas tinham crianças mais velhas também, e eu não sei se é porque eles estavam assintomáticos e estavam muito bem, e essa informação se difundiu, e eu acho que acabou tirando um pouquinho daquela ansiedade mesmo, que estava todo mundo esperando. Então, eu não vi medo dentro das crianças, dentro do que eles estavam esperando, ou medo de ficar pior. Eles acabaram indo de alta, então nenhum deles ficou... Na verdade, 2 deles foram de alta, uma acabou, não tinha condições ainda de receber alta pós-transplante, mas os 2 para casa, ali em acompanhamento ambulatorial, ficaram super bem. A gente ia fazer o atendimento domiciliar para eles, para que eles não precisassem se expor novamente
pro hospital e para cuidar dos outros pacientes também, então a gente ia fazer atendimento domiciliar. E foi tudo bem, assim, sabe? Eu não vi medo nem nos pais, nem nas crianças. Legal. Bruna, tem o que a Renata estava comentando de luz azul, e a gente tem isso na oftalmologia bastante premente, né? Discutimos o tempo todo sobre lentes intraoculares com cor, sem cor, amarela para bloquear a luz azul. Tem algumas lentes, Renata, que a gente coloca dentro do olho, que são amarelas, e exatamente a ideia é para que você bloqueie um pouquinho da luz azul e não tenha esse efeito tão anti-melatonina como você está falando. Quando você estava falando, na verdade, eu estava pensando nesses cassinos, que o povo deixa essa luz acesa o tempo todo, ou em shopping, né, que você não sabe se é dia ou se é noite, você fica ligado o tempo todo. E é um horror. Paulo, deixa eu só fazer uma pergunta. Quando você fala luz azul, você se refere à luz da tela dos celulares e da televisão? Não, luz, qualquer luz, a luz visível. Comprimento de onda. Aí quer pegar daí, Bruna, vai lá. Explica para mim. Responde para ele. Por exemplo, a luz branca é uma luz azul? Como que é isso? Por exemplo, a luz fria é a luz azul é a luz azul, como que é isso? Explica um pouquinho que acho que isso é importante. Esse quem tem que explicar é Paulo, porque ele realmente é, assim, a parte física é com ele mesmo. A ideia é que tem pouquinho de azul no branco. Então, quando você fala branco, na verdade, o branco tem muito azul. Lembra daquela história de que o homo total é azul? Quando o sabão em pó? Pois ele é azul, porque quando você tinge a roupa um pouquinho de azul, parece que ela está super branca. Então, o azul e o branco se confundem muito no olho da gente, a gente confunde muito. Mas o que você está perguntando tem tudo a ver. É qualquer luz que tenha espectro de luz, que é o que a Bruna estava falando, azul. Então, tem na tela do computador, e quando você diminui, quando você muda para modo amarelo, você está diminuindo um pouquinho a potência dos LEDs brancos e aumentando um pouco a potência dos outros para que diminua um pouquinho dessa quantidade de azul que vem no branco. Mas o que vem junto é branco e azul, tá? Esse você pode juntar os dois. A lâmpada LED, quando você coloca ela branca, ela tem um monte de azul. E quando ela é mais amarelada, é um pouco mais tranquilo. Até por isso parece que a gente é um pouquinho mais acostumado, a gente gosta um pouco mais da iluminação de luz incandescente, que é mais amarelada, né, do que a luz azul. Mas você tem razão, tem um monte de trabalho dizendo que a gente estimula a melatonina com mais luz azul especificamente, mas não tem muito trabalho dizendo que a gente tem alteração intraocular ou ocular pela luz azul. Tem alguns trabalhos dizendo alguma coisa de retina, de catarata, mas muito tangencialmente. Me fala uma coisa, Paulo, quando você tem aquelas lâmpadazinhas de tomada, que elas ficam indiretas, bem fraquinhas no quarto, e que elas têm a lâmpada delas azulada, ainda que ela fique atrás de uma cômoda, ou aquelas luzinhas que a gente compra, que tem uma capinha, assim, né? E ela fica escondida só para os pais conseguirem se localizar dentro do quarto para trocar uma fralda, alguma coisa. Se ela é uma lâmpada da cor azul, pintada de azul, ela tem algum tipo de interferência? Tem muito menos, a potência é muito menor, ela é refletida em paredes que não são azuis, né? As paredes têm cor e aí volta a luz da gente para o chão, bate no chão, e aí vem muitíssimo menos do que a luz direta azul. O problema maior seria a própria tela da TV ou as telas, né? Porque as telas a gente está olhando diretamente, né? Vai direto para dentro da retina. Esse é um problema, Paulo, que eu vejo assim muito grande, porque quando as crianças acordam de madrugada, eu vejo muitos pais pegarem as crianças e colocarem na frente da televisão ou na frente do tablet para assistir um desenho, uma galinha pintadinha, um Discovery Kids, que seja, na intenção de fazê-las dormir. E aí elas dormem por exaustão, né? Depois da 19ª hora de galinha pintadinha, não aguenta mais. E elas são azuis, né? Mudando o quadro e os testes, e aquilo dentro do olho da criança, e eu tenho dificuldade de explicar isso para os pais, né? Eles gostam muito tem muita gente com o hábito de adormecer na frente da TV, né, adulto, e também transmitindo esse hábito para os seus filhos, que é bem complicado, não só do ponto de vista da melatonina, mas mesmo psicológico, né? Porque você fica estimulando o cérebro através do som, através, né, daquelas luzes que ficam mudando, das informações que vão chegando no cérebro durante o sono ou no sono leve, no pré-sono, né?
essa Bruna, questão da tela é bem interessante, porque a gente já está bem claro na medicina, tanto na parte da pediatria como da oftalmo, que o ideal é que a criança não seja exposta a nenhuma tela antes de 2 anos de idade. E aí, quando eu digo nenhuma tela, não é assim, um FaceTime para ver um avô. Não, isso é uma coisa muito ocasional, mas um uso contínuo. E foi bem interessante que quando começou a pandemia, isso na minha cabeça estava bem claro. Até 2 anos, Marina não ia conhecer tela. E aí, no primeiro dia da pandemia, no segundo dia da pandemia, no terceiro dia da pandemia, eu já estava assim, gente, será que ela realmente não vai conhecer tela? E eu achei que eu não fosse conseguir, mas eu estou conseguindo. Então, Parabéns. minha mensagem é que é possível, é difícil, porque realmente é como a Fernanda estava falando, você se desdobra em 1000, é verdade, são muitos papéis que antes a gente não estava acostumado a ter, e a gente não simplesmente deixou de fazer o que a gente fazia, a gente simplesmente acumula mais funções. Mas é possível, e eu acho que é uma coisa que é um investimento realmente, e hoje a medicina já aprovou todos os danos, é como você disse, Renata, uma tela, a gente acha que é tão inocente, entre aspas, mas tem repercussões cerebrais no desenvolvimento, na parte de criatividade da criança. Então, foi bem interessante que lá para o 5º, 6º dia da pandemia, a minha menina estava querendo de todo jeito. Quando eu pegava alguma coisa para beber, eu gosto muito de beber água com gás, ela partia para cima, como se quisesse muito a garrafa. Aí eu lavei uma garrafa de água com gás vazia e é um brinquedo para ela. Ela adora brincar. Veja, é o brinquedo mais barato que a pessoa poderia ter. Mas se ela fosse uma criança que fosse tão hiperestimulada com telas, provavelmente aquilo dali para ela não ia significar absolutamente nada. Então, assim, é realmente muito importante que os pais tentem, não é fácil, mas tentem realmente postergar. E aí, depois de 2 anos, aquela orientação de 1 hora de tela por dia, então tem um limite. E aí hoje a gente vê, por exemplo, não é o caso da minha filha, mas quem tem criança na fase da escola, muitas escolas estão adotando o ensino online nesse período da pandemia. E aí fica esse desafio, porque aí já conta como tela, e aí depois a gente acaba tá entendendo. Então tem esse desafio para realmente quem está na fase escolar real. Não quer comentar um pouquinho, Bruna, da história de epidemia de miopia e a tela e luz solar? Acho que cabe bastante bem aqui, que aí o que você falou assim, cabe como uma luva. Pode ser que para o desenvolvimento neuropsicomotor não faça muita diferença, mas para o desenvolvimento de miopia faz, né? Isso está alinhado que, por exemplo, se a gente fosse 15 anos lá para trás, 20 anos atrás, a gente via que não tinha uma incidência na população de miopia, que é um erro refrativo, uma necessidade de óculos para ajudar na visão de longe, como a gente vem vendo hoje. Então, se você pega hoje crianças na fase escolar, grande parte delas numa sala usam óculos ou precisam de usar óculos, e isso não era real há um tempo atrás. E aí foi se mostrando nos últimos anos que isso está muito relacionado com as atividades de perto. E aí vem tablet, leitura em geral, celular. E a gente vê que antigamente é muito real, quando a gente lembra da gente pequeno, ficava os pais dizendo assim, desliga essa televisão, menino, tá muito tempo na televisão, muito tempo no videogame, e já achavam ruim uma tela que ficava a 3, 4 metros. Hoje em dia a tela fica a 20, 30 centímetros. E aí a importância de, em tempos normais, sem ser da pandemia, que está todo mundo realmente precisando ficar em casa, quem consegue, em tempos normais, o ideal é que a criança, abaixo de 2 anos, não se exponha à tela, acima de 2 anos, até uns 5 anos, 1 hora por dia, e aí depois isso aumenta um pouco, mas estimular realmente atividades ao ar livre. Então, é muito difícil você dizer assim, vou passar 2 horas no parque com minha criança todos os dias. Muitas famílias não têm isso como realidade, nem parque perto, nem a disponibilidade de estar lá. Mas envolve a criança em esportes, que acaba melhorando não só essa questão de diminuir esse risco de desenvolver essa miopia, que é progressiva, quando a gente vê nessas crianças, é uma miopia que não é um grau que ele vai desenvolver e vai ficar estável ao longo da vida. A gente vê que é um grau que ele vai tendendo a aumentar com o tempo, porque esse estímulo, em geral, não é retirado. Então, é muito importante os pais terem esse cuidado. E se tiver que dar alguma preferência, é lembrar das telas. Quanto mais longe, menos mal faz. Então, por exemplo, um tablet é melhor do que um celular, uma TV é melhor do que um tablet, e assim sucessivamente, mas lembrando de que mesmo uma TV existe um limite de tempo dessa exposição. O ideal é que sim exista. Legal.
Renata, você quer comentar alguma coisinha de homeschooling? Porque a gente acha que é absolutamente natural, né? Ah, eu sou professor, eu sou docente, eu e a Bruna damos aula o tempo todo, e, portanto, naturalmente, porra nenhuma, naturalmente eu não sei absolutamente como fazer isso. Você não é Eu li outro pedagogo, dia, né? Você nem fez nada, magistério. não, não é com criança, é outra pegada. E estava lendo de mães que são homeschoolers de verdade profissa, e a ideia é que é outra história, não tem Totalmente conteúdo diferente. fixo, é ir junto com a criança, estimular, não, que hoje está tudo bem. Como é que faz? Então, eu estou vendo, assim, um sofrimento muito grande, de verdade, dos pais com relação a isso, principalmente aqueles pais que têm que fazer o home office e, ao mesmo tempo, têm que fazer o homeschooling. Então, você tem pais que têm mais de um filho e um só computador, e você, às vezes, precisa fazer uma reunião, alguma coisa nesse mesmo computador, num horário em que a escola está propondo uma atividade escolar para criança. Às vezes, você tem crianças em diferentes séries que precisam compartilhar o mesmo computador ou que é o mesmo espaço, porque nem todo mundo tem uma casa grande. Então, de repente, você tem lá uma sala onde duas crianças precisam fazer um quarto que seja, né? A mãe está na sala fazendo o trabalho dela, e aí tem duas crianças precisando ouvir a professora e querem falar ao mesmo tempo. É bem complicado isso, né? Se você tem um quarto para cada filho, que já é um privilégio, né? E a mãe, eventualmente, tem como se organizar para poder estar presente, ajudando durante algumas horas, porque o que as escolas têm feito muito é delegar a função da professora para a mãe. Como se a mãe tivesse essa habilidade, coisa que muitas vezes ela não tem uma paciência, ela não tem, como vou dizer assim, mesmo didática para poder ensinar essa criança, né? Muitos pais acabam fazendo as tarefas para os filhos. Outra coisa que eu vejo muito é um volume muito grande de tarefas, então e-mails enormes explicando como que deve ser feito, como que não deve ser feito, quantas horas, e assim, muita discussão que os pais eles nem estão preparados para isso, não sabem nem qual é a relevância de A ou B, se faz diferença, se não faz, e uma cobrança muito grande. Então, você imagina, você já está numa situação de estresse em quarentena, você já está dentro de casa, com o convívio acirrado, né, muito mais intensificado, você 24 horas por dia convivendo com aquelas pessoas. Em muitas famílias, esse espaço ainda é um espaço limitado, então você tem apartamentos onde moram 4 pessoas, ou que seja 3 pessoas de 50, 60 metros quadrados, isso não é incomum em São Paulo. E aí você tem todas essas questões, além das outras questões que já existiam, que ficam ainda mais afloradas, então, eventualmente, uma diferença de tratamento, ou mesmo um adolescente que está dando um pouco mais de trabalho, né? E aí se começa a conviver. Vem a cobrança da escola, vem a cobrança da escola em cima dos pais para fazerem as atividades, para serem presentes, para dar conta de um conteúdo que às vezes nem eles sabem. Se é um filho adolescente, por exemplo, né? Você tem conteúdo de ginásio, não sei como falar, de Fundamental 2 ou de ensino médio, que às vezes os pais não se lembram, já faz muitos anos e não sabem como fazer isso, né? Ou mesmo de crianças mais novas. Então, o que eu acho que está acontecendo, que precisa ser repensado, é que não é justo, vamos dizer essa palavra que é a certa mesmo, não é justo você transferir a responsabilidade de ensino, que é da professora, para os pais, porque eles não estão preparados para isso, eles não têm essa habilidade, acaba desgastando a relação deles com os próprios filhos, né? E você não tem o objetivo cumprido, que é o ensino, né? Você acaba criando muito mais estresse. Então, precisa ter calma nessa hora, mesmo que o conteúdo seja transmitido de uma forma mais lenta, num volume menor, né? A gente precisa tirar o pé. Tem muita escola falando, não, eu sou uma escola excelente, então agora eu vou colocar o filho de vocês de 5 anos de idade 4 horas seguidas na frente do computador, na frente da tela, como se fosse uma forma de justificar ainda o pagamento da mensalidade, que também é uma preocupação das escolas, né? Alguns pais simplesmente tiraram os filhos das escolas, o que é bem complicado, porque a escola continua existindo, os professores continuam tendo que comer, enfim, você tem toda uma estrutura para você manter, né? E alguns pais, principalmente da educação infantil, simplesmente tiraram as crianças das escolas, e aí você tem um problema, né? Então, para justificar a presença da criança na escola, às vezes a escola manda muito conteúdo para, tipo, estou fazendo minha parte, olha aqui, nós estamos presentes, né? Presente, e
que a gente ganha com isso, né, na realidade? Qual que é o real benefício? Então, quem vai tirar o filho da escola, infelizmente, vai fazer isso, paciência, depois isso se vê como que vai ser arrumado lá na frente, mas é importante a gente ir devagar, a gente preservar as relações familiares, conversar com os pais para que eles possam fazer aquilo que é possível, que às vezes nem sempre é o ideal, né, por conta do trabalho dos próprios pais, o pai e a mãe conversarem para se perguntarem como que eles vão dividir essa tarefa, o próprio escritório ou a instituição onde o pai trabalha precisa entender que tem uma nova demanda e que, eventualmente, esse pai não vai poder ficar disponível da mesma maneira que ele ficava quando ele estava dentro do escritório, mas isso também não significa que ele não vá cumprir com suas tarefas, porque muitas vezes a pessoa consegue, né, se focar e sentar e produzir aquilo que ela precisa produzir num tempo reduzido, porque ela está focada, sentada, enfim. Mas a gente precisa repensar os modelos que a gente utilizava até então, porque não adianta a gente querer forçar uma coisa a qualquer custo na intenção de manter um paradigma que simplesmente não está funcionando mais. Claro, ainda mais que a gente não sabe quanto tempo dure, nem nada disso. Exatamente. Fê, queria explorar um pouquinho a tua vivência de novo com as crianças em quimioterapia e especificamente com uso de máscara. E a gente fala atualmente, até obrigatório em vários estados, São Paulo não sei por que não é ainda, no sentido das crianças especificamente serem vetores, número 1, e aí um pouco da minha preocupação de a gente botar algum preconceito nelas, delas serem as pequenas vilãs, né, da transmissão do bicho, e como é que a gente lida com isso, como é que você lida com isso nas crianças que têm já esse estigma do transplante e que já usam máscara, usam proteção e andam na rua, e como é que vocês fazem para que essas crianças se sintam tranquilas, usem numa boa? Como é que a gente faz essa modificação? Porque eu estou relativamente convencido de que os adultos não vão fazer muita coisa, as crianças podem ter uma chance muito grande de ajudar a gente nessa. É verdade. Bom, os meus pacientes, todos eles, seja no pré-transplante, então quando estão em tratamento oncológico, seja no pós-transplante, eles precisam usar máscara em qualquer momento que eles saiam da casa deles. A máscara que os meus pacientes precisam usar é aquela máscara cirúrgica, a mesma que os profissionais de saúde têm que usar, porque eles realmente são muito suscetíveis. Então, eles não podem estar utilizando somente a máscara de pano, que é a orientação para que a população geral utilize, né? Eu acho que, assim, de forma geral, se a gente tirar, então, o foco dentro do hospital, eu acho que o jeito da gente conquistar as crianças de usar máscara seriam essas de pano personalizadas, dos heróis, das princesas, da Disney. Enfim, eu acho que esse apelo mais lúdico para a criança sempre dá certo. Isso você pode já ir colocar outros acessórios junto e faz todo o personagem, né? Então, a criança, se você consegue levar para o lado lúdico, ela vai querer ficar com a máscara o dia inteiro. Seja dentro de casa, seja a hora que eu eventualmente precisar sair. E eu acho que isso realmente eles dão de 10-0 nos adultos. Porque se eles entendem e entram ali na brincadeira, eles vão usar sem problema nenhum. Alguns dos meus pacientes utilizam a máscara de pano, aqueles que já estão mais tempo pós-transplante e tudo mais, e a gente vê assim que tem vários modelos, às vezes até a própria família consegue fazer, quando é mais difícil, né? Nem todo mundo consegue fazer essas compras, normalmente agora está sendo somente online, né? Então não é todo mundo que consegue ter esse acesso, mas as famílias conseguem fazer máscaras de tecido de algodão, então nossa, é bem tranquilo. A única situação é que crianças menores de 2 anos, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, não estão orientadas a utilizar a máscara. Por quê? Pelo risco de sufocamento, por eles não conseguirem ainda ter essa noção de tirar se tiver algum problema, às vezes, né, colocou alguma coisa na boca e daí tá com a máscara, enfim, pode ter uma certa confusão. Então, a orientação da utilização de máscaras é para crianças acima de 2 anos. Aqui em Curitiba já está sendo obrigatório o uso de máscara para todas as pessoas em ambientes públicos. Então, lógico que você não vai ficar tirando suas crianças dentro de casa à toa, né? Nesse momento, acho que ainda não é o momento, mas eventualmente, né, se precisar sair acima de 2 anos, a indicação é usar mesmo. Legal, ótimo, super, super, super importante, principalmente essa história dos 2 anos, acho que é bem, né, educativa, a gente
fala e depois acaba esquecendo de repetir. A Bruna teve uma ação importantíssima no Zika vírus. Publicou um monte de artigo, teve coisas importantes e viu pacientes de Zika também de perto. E aí estão perguntando já aqui e aliás, mandem suas perguntas. Se vocês tiverem perguntas pelo chat, mandem perguntas, a gente vai juntando e vai aproveitando as perguntas para tirar as dúvidas e para estimular a discussão. E a gente não sabe muita coisa desse vírus, cada dia aparece coisa nova, ele agora está resolvendo que ele vai para o cérebro também, além de lining de artérias, de alvéolos e companhia limitada, mas estão perguntando se você acha que pode ter alguma coisa inesperada em crianças que nascem de mães infectadas do tipo microcefalia nessas crianças. Esse trabalho que você estava falando, Paulo, é muito interessante, que a família da gente é toda de oftalmo, como Paulo sabe, eu não dei essa introdução aqui antes. Muito bons, aliás. Então, meu pai é oftalmo, minha mãe é oftalmo, minha irmã é oftalmo, meu irmão é quase oftalmo, está acabando a residência esse ano. E esse trabalho de Zika é um trabalho muito importante, e minha mãe e minha irmã encabeçaram ele aqui em Recife, no centro de reabilitação que a gente tem, e acompanham mais de 300 famílias que tiveram crianças realmente afetadas com a síndrome congênita do Zika vírus. Então, foi uma realidade que nos marcou muito como família, como instituição e como sociedade, lógico. Então, quando o coronavírus surgiu, vamos dizer assim, e aí o mundo inteiro assustado em relação a isso há algumas semanas, é verdade que a gente acaba remetendo ao que a gente viveu com o Zika, no sentido de que a gente não sabe as reais repercussões que ele vai ter em todas as esferas, então em todas as subpopulações. Então, apesar de não ter nada comprovado ainda em relação a como será o efeito dele em gestantes, é lógico que é uma população que deve ter mais cuidado, como a Fernanda estava falando em relação à sua população, Fernanda, que é de extremo cuidado em relação a, graças a Deus, seus 3 pacientes estão bem, mas eles são um grupo de risco, então é um grupo que a gente realmente tem um cuidado ainda maior. Então, os gestantes, apesar de não termos nada ainda real, comprovado, graças a Deus, de que o vírus o coronavírus tem efeitos deletérios também nos fetos, nos bebês intraúteros, é muito importante ter essa atitude preventiva. Então, a gente também não sabe que é seguro. Então, como a gente não sabe que é seguro, o ideal realmente é as gestantes tomarem as devidas precauções. Para você ter uma ideia, Paulo, a gente tem uma amiga que o marido dela trabalha em UTI e ela está grávida, pois eles estão em 2 casas completamente separadas. Então, assim, lógico que isso não é a realidade para todo mundo e não quer dizer que precise disso. Se a pessoa tem todo o cuidado na hora de chegar em casa, de tirar a roupa, sem se contaminar, ter o cuidado em relação todos os EPIs, né? De botar na hora certa, com os pacientes adequados, saber botar e tirar, que já foi comprovado, muitos profissionais de saúde acabam se contaminando na hora de tirar o EPI ou na hora de trocar o EPI. Então, tendo todos esses cuidados, de uma forma geral, seguro, realmente está no ambiente com a gestante, porém com os cuidados que são necessários, não é uma doença que você acha que pode tratar de qualquer forma, realmente tem que ter esses cuidados, não só quando tem um profissional de saúde em casa, mas lembrar também, por exemplo, vai no supermercado, mesmo que não é a gestante que está indo no supermercado, mas as compras chegaram, é necessário limpar as compras antes de guardar, então são alguns detalhes que é importante ter na casa de todo mundo, mas aí quando se tem uma gestante no meio da história, se redobre esse cuidado, não custa nada. Sim, legal. Rê, você acha que o ser humano muda depois dessa história? Você estava falando, pergunta de $1 milhão. Você estava falando um pouco de divisão de tarefas, e aí veio na minha cabeça um pouco das legislações extra-Brasil. Então, nos países nórdicos, você tem 1 ano de licença maternidade e a mãe divide com o pai do jeito que eles quiserem. Então, tanto pode o pai ficar 11 meses e a mãe 1, ou vice-versa, não importa. Mas é um nível de evolução espiritual e real e executiva, de respeito, que cada vez mais eu acho que a gente está se distanciando disso, por diversos motivos no país que a gente vive.
mas o que você acha que você acha que muda? O que você acha que gruda e fica? Então, bom, eu sempre acredito na mudança, senão não seria psicóloga, né? Eu sempre aposto nisso. Mas as mudanças, elas são graduais. O que que eu percebo, né, assim, de uma forma geral? Eu percebo que tem uma reflexão, isso é invariável, isso acontece mesmo, do porquê de tudo isso, se é uma conspiração, se não é, se foi o chinês que inventou, se não foi o chinês que inventou, mas as pessoas param para refletir sobre o porquê de tudo isso. Só o fato de você fazer esse movimento, de se questionar, de se perguntar se é uma coisa biológica, se é uma guerra biológica, se é só uma manifestação da natureza, se é uma questão ecológica, se é uma questão espiritual, né? Todas essas perguntas que as pessoas se fazem levam a um tipo de reflexão que necessariamente acaba promovendo uma transformação que pode ser mais rápida e mais intensa em algumas pessoas e mais suave e gradual em outras. O que eu percebo via de regra, né? Como sempre, os jovens, eles são mais, não sei se mais sensíveis ou mais abertos, eu não sei se a gente pode usar essas palavras, mas como você estava dizendo, né? Nos países nórdicos você tem uma divisão de tarefas entre homem e mulher, nos cuidados com os filhos e tudo mais. Então, eu acho que assim, a geração que está vindo, para ela é mais, não sei se é óbvia a palavra, mas tem um desejo mais claro por parte dos pais, de ambos os pais, de cuidar dos filhos de uma forma mais igualitária. Uma coisa, vem muito um senso de justiça. E também, assim, uma vontade das mulheres de também se realizarem não apenas através da maternidade, o que não tem nada de errado nisso, longe disso, mas o que eu venho percebendo é que tem um desejo de uma realização também através do aspecto profissional, que também está presente, e do homem, do menino ou do rapaz que está vindo agora para a vida adulta, de também participar de uma forma mais ativa da criação dos filhos. Então, o que eu percebo é que está acontecendo uma transformação gradual, vejo uma diferença muito grande, não só na visão com relação à epidemia, mas na visão com relação à maternidade e paternidade, dependendo da geração da pessoa. Então, você vê um olhar mais conservador, um olhar mais assustado das pessoas mais velhas, e um olhar mais otimista, um olhar mais aberto, né? E até para poder usar os próprios equipamentos de segurança. É máscara que é para usar, então vamos usar máscara. O jovem, ele aceita muito mais, ele encontra saídas criativas com muito mais facilidade do que a pessoa mais velha, que ela tem aquilo mais cristalizado, que para ela é mais difícil. Poxa, mas eu vou andar de ônibus de máscara, mas como assim, né? Mas aí eu vou trabalhar home office, mas isso é impossível, né? O jovem não, ele tem uma abertura mais fácil, uma abertura maior, que permite a ele enxergar coisas que muitas vezes o nosso preconceito, o nosso hábito, né, aquela maneira de enxergar a vida mais cristalizada impede a gente de ver. Então, acho que casa esses dois aspectos, né? A chegada do vírus com também uma nova visão da realidade em relação à maternidade e paternidade. Tem machismo ainda, dependendo da região do país, né? Aqui estou falando do Brasil, né? Ou mesmo do país. Se você for comparar, sei lá, Suécia com o Marrocos, né? Completamente diferente. São outras culturas, independente de ser melhor ou pior. Né? Se você for pegar a Bruna que está no Nordeste, você for pegar São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo São Paulo e Rio de Janeiro já é diferente, né? Então, como o Brasil é um país muito grande, de dimensões continentais, você tem aspectos culturais muito diferentes, né? São diversos, que fazem com que a maneira de encarar o vírus, né? Você vê que, por exemplo, tudo bem que o Amazonas é um estado que não tem tanto investimento e tudo mais, mas você vê que lá tem uma realidade completamente diferente da realidade, sei lá, por exemplo, de Santa Catarina, entendeu? Então, você vai entendendo que depende muito da questão cultural. Porém, de uma forma generalizada, sim, eu percebo que as pessoas que são mais jovens, elas são menos contaminadas com o preconceito de uma forma geral, elas são mais abertas. E tanto na maneira como ela encara o vírus, de uma forma mais otimista,
sem se deixar se descuidar, né? Então, uma coisa é você ser otimista, outra coisa é você ser descuidado, é completamente diferente, mas menos depressivo, menos alarmista, de uma forma mais leve, eu diria, e também transformando o seu olhar com relação à realidade que o cerca, seja em relação ao próprio casamento, a maneira como se entende a maternidade e paternidade, até a profissão, até a roupa que se veste, é tudo muito diferente. Então, agora mesmo, antes de entrar nesse vídeo com vocês, eu estava atendendo um casal jovem, com um bebê pequeno, e o rapaz está de mudança, o casal, né? E o rapaz está sendo transferido, expatriado para os Estados Unidos, porque ganhou uma promoção, enfim. Mas se você olhasse assim, ele barba por fazer, assim, uma roupa bem casual, sabe? De uma maneira bem descolada, e você vê que era uma pessoa que tinha um cargo super alto e tudo mais. Então, se você fosse propor isso, por exemplo, o meu pai, que é uma pessoa de 70 e poucos anos, ele ia achar um absurdo, ele ia esperar que uma pessoa que está sendo expatriada deveria estar de terno, de gravata, de sapato de couro, amarradinho, entendeu? Tem uma abertura totalmente diferente. Então, a cabeça, né, a própria tecnologia, as telas que a gente está falando aqui, né, que trazem tantos desafios com relação ao limite, e eu acho que aí a palavra limite que a Bruna trouxe é uma palavra muito importante, porque se tem um desafio que eu acho que é tanto em relação ao vírus, como em relação à educação, como em relação a trabalho ou relacionamentos, é limite. A gente tem uma dificuldade de lidar com o limite, de desligar o celular e falar, agora eu vou dormir, ou de falar, olha, eu não vou trabalhar até meia-noite, ou, meu bem, você me ama, mas eu preciso que você acorde de madrugada e troque a fralda da criança, entendeu? Essa questão do limite, até onde a gente pode ir, até onde é ok, é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Eu posso simplesmente ignorar o vírus e abraçar meus pais? Não, tem um limite, né? Eu tenho que pensar no outro. Então, a gente precisa começar a incorporar mesmo essa questão, porque a gente viveu um tempo aí muito de uma abertura assim, onde tudo podia, acho que a internet veio junto, de repente abriu tudo, nossa, então a gente pode namorar todo mundo, a gente pode fazer tudo, nossa, veio o Tinder, né? E aí virou um negócio meio, né, até assustador. Então, a pergunta é, né, tudo bem, não existem algumas coisas que são generalizadas, né? A gente não pode se expor a nenhum risco de saúde com relação ao vírus, nem expor as pessoas que são importantes para a gente ou o resto da população, mas tem outras questões com relação ao limite, que é o que eu quero para mim, o que eu quero para o meu filho. Eu quero que ele aprenda a lidar com frustração, eu quero que ele tenha resiliência, eu quero que ele saiba ouvir um não, né? Quando eu vou lá e falo para ele, acabou o videogame, hora de dormir, agora é hora de tomar banho, né? Quem que está guiando, né? Como que os pais estão fazendo isso? Será que eu posso chegar para a escola e dizer, olha, tem um limite, eu não posso abrir mão do meu trabalho para ficar aqui estudando com meu filho o dia inteiro, né? A gente vai ter que reduzir esse volume de conteúdo. Então, essa palavra limite, eu acho que ela vem bem a calhar agora nesse momento, porque é essa pergunta que a gente tem que fazer, né? Será que a gente pode consumir loucamente e entupir o planeta de lixo, que tudo bem? Ainda que o vírus não seja por conta disso, a gente tem que se fazer essas perguntas, né? Nossa, que coisa maravilhosa, será que eu quero continuar a ver o céu à noite, as estrelas, que agora eu consigo ver de noite, de novo, né? Que antes eu não via mais? Será que eu quero menos trânsito na minha vida? Então, todas essas perguntas que estão associadas ao limite, qual que é o limite da poluição? Qual que é o limite de horas que eu posso ficar no trânsito? Qual que é o limite de uma forma geral, né? Quanto que eu posso fazer para o meu companheiro não ter que fazer nada ou fazer menos, né? Como a gente vai determinar isso, né? Essa pergunta é importante, eu acho que ela também é pessoal, porque o que é para mim, o que serve para mim, não necessariamente serve para o outro. Mas quando a gente faz essa reflexão e essas perguntas para si próprio, a gente começa a melhorar como ser humano. Eu concordo plenamente com você, e me veio muito na cabeça duas coisas. Primeiro, aquela filosofia Donut, que o pessoal da Holanda está propondo, né? Primeiro eles estão falando que eles querem um descrescimento. Tem alguns partidos holandeses que falam em descrescimento, não em crescimento. E outra coisa é essa coisa do Donut, que tem o limite externo, o limite interno, só que o limite externo ele é dado pela natureza. Então a gente não vai passar do aquecimento global, a gente não quer chuva ácida, a gente não. Então esse limite externo ele é relativamente global, mas a gente
teria que ter um limite interno bastante bem trabalhado para poder chegar nesse externo sem necessariamente um herói, né? Onde todos nós pudéssemos fazer essa sociedade aí através do que a gente realmente acredita, não do que como um ser extraterreno com poderes maravilhosos apareça e faça. Fê, a gente está chegando mais para o fim, mas tem uma pergunta que vai para você, que é como fica o coração das mães e até mesmo o seu com as crianças com comorbidade, mais esse risco de exposição ao Covid. Como funcionam os seus cuidados na casa, trabalho, rotina com o bebê? E aí já queria que você emendasse um pouquinho de uma mensagem mais global e quase final para mães e mulheres que estão assistindo nesse momento e no geral. A Rê falou bastante coisa super pertinente, mas acho que tem um pouco dessa leitura pediatra, médica, mãe, mulher para fazer. Bom, eu acho que quando eu soube, né, que essa pandemia tinha chegado, muitas coisas passaram na minha cabeça, como que eu ia fazer para trabalhar, porque afinal das contas a gente não tem como fugir disso, né, foi uma opção nossa ser médico, então a gente está aí para o que vier. Então começou a passar muitas coisas na minha cabeça de como que eu ia proteger a minha família dessa exposição que eu tenho, estando no hospital, mesmo estando dentro do transplante, em que as crianças estão mais protegidas por exatamente já virem de um isolamento social prévio, mas eu estou dentro do hospital, eu passo muito tempo lá dentro, eu convivo com outras pessoas, e que nesse momento não seria o ideal, né? Então, a gente pensa, puxa, mas daí vai ter que ficar todo mundo em casa, como que eu vou fazer? Meu filho não tem mais escola, meu marido trabalhando. Então, acho que a gente realmente teve que fazer um reajuste geral aqui na nossa rotina, tanto na parte do meu trabalho, quanto na parte do trabalho do meu marido também. E como a gente trabalha lá no hospital, são muitas mulheres também, todas, praticamente quase todas ali têm filhos, então a gente também teve que fazer um ajuste para que todo mundo pudesse realmente se desdobrar nesse momento, né? Então, eu sei que tem algumas pessoas que optaram por deixar os filhos com os avós e não ficar tendo um contato direto com eles, mas aqui a gente pensou que, assim, estamos juntos nessa e vai dar tudo certo. Aquele pensamento positivo que a Renata falou que jovens têm. Então, eu tendo um cuidado especial em relação ao hospital. Então, eu não uso a minha roupa dentro do hospital, eu uso a pijama do centro cirúrgico. Eu deixei um sapato daqueles Crocs, né, do hospital também, que a hora que eu chego eu me troco por completo, então a minha roupa em si não tem contato com a área interna do hospital. O uso de EPIs é o tempo todo, independente se eu estou falando com um paciente ou se eu simplesmente estou na salinha de prescrição, só eu e o computador, eu sempre estou de máscara. Álcool gel virou nosso melhor amigo, então álcool gel o dia inteiro na mão, lavando mão e tudo mais. Álcool gel no carro, álcool gel em todos os lugares. E a hora que chega em casa também, então troca de roupa de novo, apesar de eu não estar usando essa roupa no hospital, eu troco de roupa de novo. A gente optou por não usar mais sapatos dentro de casa, ou a gente fica de meia, ou fica de pantufa, fica de chinelo, enfim. Foi um outro hábito que a gente adotou em casa. E lavar as mãos. O meu filho tem ficado só aqui dentro de casa, então a gente não tem mais ido visitar os meus pais, os pais do meu marido, enfim, porque também tem pessoas de idade, então são pacientes de risco que a gente não quer levar a doença de jeito nenhum. Então a gente fez essas adaptações aí tentando proteger a nossa família, mas, como a Renata falou, sempre com aquele pensamento positivo de que vai dar tudo certo e esperando que tudo isso passe logo de uma vez, que eu acho que realmente o que a gente mais sente falta é daquela rotina de final de semana ir almoçar na casa da avó, né, passar de tarde na casa da outra, ir fazer o churrasco com os amigos no final de semana. Então, eu acho que está todo mundo esperando muito por esse momento de novo, mas eu acho que o mais importante é a gente se cuidar. A gente realmente não sabe tudo sobre esse vírus ainda, eu acho que ele ainda pode surpreender. O Brasil ainda está numa fase muito inicial, então eu acho que o mais importante realmente é a gente se proteger as pessoas que a gente ama, e eu acho que é isso, esperar um momento melhor chegar, né? Eu acho que
dentro da nossa profissão, quanto dentro da nossa família. Eu acho que o mais importante é isso, é a gente se proteger. Legal. Bruna, tem uma pergunta de óculos para você que eu vou fazer, mas depois eu quero saber como é que você está fazendo para minha amiga Liana ver a neta dela, teu filho, com essa piração, e como é que eles estão se segurando nisso. A gente está tentando alguma coisa que faça um avatar das pessoas, para as pessoas continuarem tendo o nosso sentimento sem ter o nosso toque, né? Mas isso que a Fernanda falou de sapato, está todo mundo fazendo, e me vem muito na cabeça a história de uma europeização que o Brasil não tinha. A gente tem essa coisa já na Europa e mesmo em alguns lugares dos Estados Unidos, onde você tem um cuidado muito maior com o ambiente externo que traz para dentro de casa. E o Japão nem se fala, mas acho que a gente está incorporando alguma dessas coisas. Bom, a Simone está perguntando o seguinte, Bruna: os óculos de grau ou solares podem ajudar a reduzir o contágio por conta da proteção da região ocular, se usados juntamente com máscaras? Quer falar para ela um pouquinho, que a gente sabe disso? E aí, falar um pouco da tua experiência aí de mãe e de mulher e de oftalmologista e de médica nesse bolo, como é que as pessoas, como é que você está se virando, o que você acha que as pessoas eventualmente poderiam se beneficiar de algumas dicas? Em relação a essa questão do óculos, é bem interessante que, sim, o vírus, dos meios de transmissão é através do olho. Então, o ideal é que a gente evite tocar no rosto, no olho ainda mais. E é interessante que, às vezes, a pessoa não tem a percepção de quantas vezes ela toca no rosto, no olho. Então, é muito importante evitar isso conscientemente. Mas quando você diz assim, eu vou evitar, não vou tocar no meu rosto, daqui a 2 segundos você já esqueceu e já tocou. Então, a orientação nossa é que quem usa lente de contato, o ideal é, nesse período dessa pandemia, trocar pelo óculos, porque, querendo ou não, é mais uma barreira. Lembrar de estar sempre limpando o óculos, então lavando com água e sabão. Ter cuidado para não ficar passando o álcool na lente do óculos, porque, dependendo do tratamento da lente do óculos, pode danificar essa lente. Então, o ideal é água e sabão, não tem problema. Então, além de contato, é uma coisa muito importante. Evitar coçar os olhos o máximo possível, então perder esse hábito. E estar sempre lavando a mão, como a Fernanda disse, a gente já está cansado de ouvir, mas que é realmente muito importante. Então, mais importante ainda do que o álcool em gel. A Fernanda falou muito do álcool em gel porque ela está saindo de casa, porque ela precisa, ela está trabalhando, ela continua. Mas para quem está em casa, o álcool em gel não é o melhor amigo. O melhor amigo é a pia e o sabão. Então, é muito importante isso, e lembrar de sempre estar limpando as maçanetas das portas, a porta da entrada, as portas em si, do resto da casa, com álcool a 70. Isso sim é importante para a gente ter esse cuidado. E lembrando, sempre que a gente fala em álcool a 70, a gente tinha perdido essa geração nossa agora não viu as queimaduras do álcool a 70, vamos dizer assim, porque acabou vindo muito álcool em gel. Mas agora, com o uso muito de álcool a 70, álcool absoluto, com essa pandemia, a gente viu os queimados, as enfermarias de queimados aumentando muito a incidência de queimados e graves. Então, é muito importante também a gente ter o cuidado no manuseio. Então, não deixar o álcool líquido perto do fogo, perto de uma churrasqueira, de jeito nenhum. Ter esses cuidados é muito importante. Em relação o que mais que você me perguntou, Paulo? Foi tanta coisa que você me perguntou. Perguntei. Na verdade, é óculos de sol, mas um pouco uma mensagem final para mães e mulheres. Minha mensagem final é um pouco do que Renata falou em relação a termos limites. Então, e o que Paulo também falou, quando, em vez da gente estar trabalhando fora de casa, a gente trouxe para dentro de casa o trabalho, às vezes os horários de trabalho meio que perdem completamente a noção do que deveria ser. Então, você marca a reunião até a hora que for à noite, no fim de semana. É importante a gente ter os limites de horários, lógico, tem exceções, mas o ideal é realmente ter esses limites, até para criar um ambiente saudável. E aí, associado a isso, ter momentos de lazer. A gente está entre 4 paredes,
mas é muito importante a gente se redescobrir. Então, quando a gente diz assim, a criança não vai estar exposta à tela, ela vai estar mais criativa em relação a desenvolver outras maneiras de se divertir. E a gente, como adulto, também. Então, com quem você está confinado nessa quarentena, você acaba redescobrindo, então, revendo coisas, descobrindo novos hobbies. E isso eu acho que vai ser muito positivo para depois também. Eu acho que Renata deve estar ouvindo muito da dificuldade de comunicação, que acaba todo mundo entre quatro paredes, todo mundo estressado, todo mundo naquela ansiedade, com medo, são tantas angústias. Então, é muito importante também a gente lembrar sempre da comunicação dessas quatro paredes. A gente precisa estar realmente junto, mas não só junto fisicamente, mas realmente na mesma página, todo mundo em sintonia. Legal. Renata, acho que você pode finalizar em 2 minutos. Eu acho que dá um recado aí para... Eu estava falando, imaginando guerreiras, heroínas, mas de verdade não é essa, eu acho que o discurso sobre mulheres aqui são quem tem dado o tom dentro dessas quatro paredes não são os homens. Isso dá para falar de cadeira, porque esse é o meu lugar da fala. Não falar sobre vocês, mas falar sobre a gente. E que essa história de limites e de redescobrir e de ser puxado para uma realidade diferente é uma novidade enorme. E quem está deixando se levar, eu acho que está conseguindo brigar um pouco menos. Quem não está deixando se levar, em geral, briga um pouquinho mais. Mas qual é a tua mensagem para as mulheres, mães, em época de pandemia? A minha mensagem é para a gente pensar nessa pandemia como uma oportunidade, né? Conseguir enxergar todas as possibilidades que se abrem para a gente rever vários conceitos, para a gente olhar para o nosso parceiro de uma outra forma, para a gente aproveitar o nosso tempo de uma outra maneira, para a gente rever os nossos valores, o que é importante, se é só a grana, se é o dinheiro, se é o trabalho, se é estar com os nossos filhos, o valor de fazer um bolo com uma criança pequena, de poder abraçar mais, poder estar mais tempo junto, essa oportunidade de vivenciar o tempo de uma outra maneira, de olhar para as coisas de uma outra forma. Então, eu acho que o problema vai ser se a gente deixar essa oportunidade passar e tentar sair disso normal, né? Voltar ao normal. Eu acho que voltar ao normal não é legal, entendeu? Eu acho que a gente tem que mudar, pensar nessa situação como uma grande oportunidade para a gente se transformar, para a gente ver as coisas de uma outra forma e encontrar saídas criativas para as nossas questões humanas mesmo, né? Não só de relacionamento, mas de trabalho, de ecologia, de país, de profissão, de tudo, né? Acho que é uma grande oportunidade. O que seria uma pena é se a gente sair disso aqui da mesma maneira que a gente entrou. Aí vai ser uma pena mesmo. Então, como mulher, como mãe, eu acho que é o momento da gente rever a nossa situação com os nossos filhos, com o nosso marido, com o nosso tempo, ou com a nossa esposa também, né? Porque às vezes você tem 2 mulheres na mesma casa ou 2 homens na mesma casa também. Então, assim, são oportunidades para a gente entender de outras maneiras situações que a gente vivia no automático, né? Ou replicando o que a gente vinha replicando há muito tempo. Então é isso, para que a gente possa entender os nossos relacionamentos e nossa vida de uma outra maneira. Bom, tá, ótimo. Bom, eu adorei. Um papo ótimo que com certeza daria para continuar durante muito, muito tempo. Mas são 20h34, a gente falou 1 hora e pouquinho. Agradecer muito a Renata, Fernanda, Obrigada. Bruna, e marcar já o nosso próximo encontro. A gente ainda não tem uma pauta definida para a semana que vem, na mesma hora, e informações virão na página ou por mensagens de WhatsApp e todas as redes sociais. Então, obrigado, boa noite para vocês e que a gente saia muito fortalecido dessa. Boa noite para todos. Paulo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.